salvadora que Deus tinha na vida dele. Quando eu falo de obra salvadora, falo de obra salvadora porque, como eu disse para os irmãos, quero fazer um paralelo entre a vida de Josué e Jesus. Falo de obra salvadora porque Josué realizou uma obra salvadora nos seus dias, como Cristo realizou uma obra salvadora nos seus dias. O seu nome, Josué, significa Jeová é salvação, que é um equivalente hebraico do grego Jesus. Josué, ele guiou os israelitas até a possessão da sua terra prometida. Então, somente Cristo nos guiou à vida eterna. Josué, pela sua obediência, juntamente com o povo, ele conquistou bênçãos e vitórias, paz e descanso para o povo de Israel. Então, somente Cristo, através da sua obediência a Deus, ele foi fiel até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima a todo nome. E não foi diferente com Josué, porque Deus também exaltou Josué juntamente com o povo, dando-lhe a terra prometida. Será que os irmãos estão entendendo nessa noite? A comparação entre a vida de Josué e Jesus, há um paralelo entre eles. Josué foi um homem que foi honrado por Deus. Porém, amados, eu vejo que como Cristo ensinou para o povo o caminho que eles deveriam traçar para herdarem a vida eterna, Josué também teve que ensinar para o povo alguns preparos que seriam necessários para eles herdarem a terra prometida. Haveriam preparos, haveriam mudanças que o povo teria que sofrer para que eles pudessem alcançar a terra prometida. E vejo que quando Deus chama Josué, no primeiro capítulo, ele alerta Josué dos preparos que ele teria que fazer para guerrear aquela guerra. Porque Deus estava preparando Josué para uma guerra física e espiritual que ele iria enfrentar durante a batalha. E quando eu trago para os dias de hoje, eu vejo que nós também estamos prontos a guerrear. A guerra está próxima e nós devemos nos preparar. Há uma necessidade de nos prepararmos para a guerra, porque quando eu olho para o mundo, eu vejo que a volta de Cristo está próxima. Tudo pode nos mostrar que a volta de Cristo está muito próxima. Há terremotos, há guerras e rumores de guerras, há pessoas matando pessoas, há ódio, o amor de muitos se esfriaram. E eu vejo que Cristo está próximo e Ele vem encontrar a igreja. E eu creio que a igreja vai subir vitoriosa. Quando nós encontrarmos com o nosso Senhor nos ares, nós vamos subir uma igreja de glória, uma igreja vitoriosa. Porém, Satanás, ele tem tentado enganar a muitos. Ele tem tentado dizer que a igreja vai fracassar, que a igreja vai ser destruída, que as portas do inferno vão fechar. Mas não, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! E eu vejo que assim como uma noiva, antes do seu casamento, ela passa por momentos de tribulações, ela passa por momentos de correria, é aquele corre-corre, é compra isso daqui e compra isso de lá, e será que vai dar certo? Será que vai ficar bonito? Perguntas que só uma mulher sabe antes do seu casamento. Eu vejo que assim será com a noiva do Cordeiro. Há uma necessidade de passarmos por momentos de batalha, momentos de guerra, porque eu vejo que sem batalha não tem vitória. Se nós não derrubarmos as muralhas de Jericó, não tem como herdarmos a terra prometida. E eu, quando olho para as nossas vidas, meu amado, eu vejo que para tudo precisa de um preparo. Antes de conquistarmos qualquer coisa na nossa vida secular, há uma necessidade de ter um preparo. Eu vejo que antes de um jovem conquistar o seu diploma, primeiramente ele precisa estudar, ele precisa pagar o preço, ele precisa ir para a escola, ele precisa acordar cedo, ele precisa investir o seu dinheiro. Vejo também que uma mulher grávida, antes dela dar à luz ao seu filho, ela tem que passar por um momento de gestação. São 9 meses à espera do seu filho, e aquilo começa a mudar no seu organismo, a sua vida muda, o seu corpo muda, o seu coração começa a mudar, porque a cada dia ela se transforma numa
uma mãe. E eu falo com experiência própria. Eu vou ser mãe. Semana que vem eu completo 6 meses de gravidez. E eu falo para os irmãos que é a coisa mais linda que eu poderia estar presenciando na minha vida. Ser mãe é algo que não tem como você explicar. É algo maravilhoso. É algo divino. E eu vejo que o meu corpo está sofrendo transformações. A minha mente já não é mais a mesma. O meu coração já não é mais o mesmo. Porque agora eu olho como uma mãe. Eu vejo como uma mãe. E eu amo como uma mãe. E assim há uma necessidade de haver transformações. E quando eu trago para o reino de Deus, eu vejo que não pode ser diferente. No reino de Deus as coisas não podem ser diferentes. Antes de conquistarmos a terra prometida, há uma necessidade de haver um preparo. Antes de conquistarmos aquilo que Satanás tem roubado da igreja, há uma necessidade de haver um preparo. E eu quero falar para os irmãos nessa noite o preparo que eu vejo na vida de Josué e na vida de Jesus. O preparo da corpo, da alma e do espírito. Aleluia. Quem pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Eu sinto Deus nesse lugar. Jesus, ele já se faz presente aqui. Ele vai falar contigo nessa noite. Essa noite é uma noite de conscientização. Deus quer que você aprenda algo nessa noite. E nessa noite Deus quer que você aprenda como a cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Quando eu falo de corpo, alma e espírito, eles são três. Três que não tem como se separar. Há uma necessidade de haver uma combinação entre o corpo, a alma e o espírito. E eu quero fazer um paralelo sobre como Josué cuidou do seu corpo e como Jesus cuidou do seu corpo, da alma e do espírito. Amém? Amém. O primeiro ponto é o corpo. Lá em Josué 1:6, a Bíblia fala assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que te jurei. Quando falamos do corpo, estamos falando do físico e dos cuidados necessários para uma vida saudável e tranquila. Quando Deus diz para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, ele estava deixando bem claro para Josué que o esforço e o bom ânimo teria que vir dele e não de Deus. Quem teria que se esforçar era Josué e não Deus perante a batalha. E a Bíblia também nos diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Então, eu creio que estamos diante de dias de batalha, diante de dias de guerra. O Senhor está nos preparando para guerrear contra Satanás. Uma guerra espiritual que nos espera lá fora. Porque as almas estão perecendo. Vidas estão morrendo enquanto eu e você estamos aqui dentro da igreja glorificando a Deus. Quero te falar que existem muitas pessoas vivendo um evangelho monótono. Um evangelho de 4 paredes. E Jesus não te chamou para viver um evangelho entre 4 paredes. Jesus te chamou para ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Enquanto você está sendo abençoado, enquanto você está sendo próspero, existem pessoas morrendo, existem pessoas sendo escravizadas por Satanás, sendo presas por Satanás, porque eles não conhecem a verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ele quer te usar para falar a verdade, porque somente a verdade liberta. Porém, para você pregar, o seu corpo, o seu físico tem que estar bem. A sua saúde tem que estar bem. Você tem que cuidar do seu corpo, meu amado. Quando eu olho para Josué, eu vejo que ele cuidou do seu físico. Ele